Olá, nobres amigos. Eu sou o príncipe Lucas Possalski II, príncipe exilado, porque nesse vídeo que eu venho trazer para vocês hoje, falarei para vocês sobre um assunto um tanto quanto interessante e um tanto quanto curioso sobre a Idade Média, e que eu sei que vai levantar muitas dúvidas, ou já deve ter levantado muitas dúvidas de alguns amigos aqui da comunidade, que é sobre as damas regentes. Sim, as damas que detinham poder ao longo da Idade Média. E sim, esse vídeo nasceu de uma discussão minha com o nosso nobre amigo Mateus, do Reino de Selena. E eu me interessei pra caramba sobre o assunto, fui pesquisar mais a fundo e, velho, eu não imaginava que eu ia ter um assunto tão interessante pra trazer aqui pro canal, a partir de uma discussão tão boba, sinceramente. Mas, cara, me surpreendeu e vai surpreender vocês também. Então vamos lá. As damas regentes da Idade Média. Antes de tudo, é importante ressaltar que as damas nada mais eram do que as mulheres nobres da Idade Média. Por exemplo, uma condessa, uma duquesa, uma princesa eram as damas existentes durante o período. E sim, como costumamos ver na história, normalmente quem efetivamente exercia o poder da família era o homem, não a mulher. Normalmente, uma situação de normalidade ao longo da Idade Média. Até em função do fato de os homens irem para a guerra. Então eles acreditavam que geralmente quem deveria liderar seria o melhor guerreiro. Então era muito comum o vínculo da ideia de poder com o homem na Idade Média, em função da figura do homem estar vinculada à figura do guerreiro, enquanto a figura feminina estava muito mais vinculada à ideia de núcleo familiar. Porém, vamos falar a verdade, o mundo medieval era muito mais complexo do que as bobagens exatas que costumamos ouvir por aí o tempo todo. Óbvio que era um mundo que, embora pudessem haver regras ou tendências, era um mundo recheado de exceções também, né? Porque era um mundo complexo. Nós ainda vivemos no mesmo mundo, apesar das mudanças de lá pra cá. É sempre bom lembrarmos que não era um mundo separado do nosso. Não era um mundo de fantasia enquanto o nosso é real. Era o mesmo mundo, só em outro período dele. Então sim, ele era um mundo recheado de exceções. As coisas não funcionavam com regras à riscas, da mesma forma que ainda não funcionam hoje. Então sim, haviam damas que regiam feudos, que regiam títulos, que regiam famílias. E não era uma coisa tão anormal assim. Da mesma forma como a dupla vassalagem não era uma coisa tão incomum, damas regentes também não eram. Não era uma coisa normal. Mas era uma coisa incomum a ponto de ser relativamente normal de ser encontrada, embora não fosse o normal para todo mundo. Mas era relativamente normal todos conhecerem alguma dama regente no período. Houveram com relativa frequência, como eu estava falando. Eram coisas raras, mas não eram tão raras a ponto de nunca serem vistas por aí. Era algo que relativamente durante todos os períodos era normal haver pelo menos uma que todos conhecessem. Então não era uma exceção tão grande a regra, assim. Era uma exceção grande, mas não era tão grande a ponto de não ser algo visível normalmente. Houveram sim e não era algo tão raro. E como que acontecia para uma dama ascender ao poder? Olha, como o normal não era isso, ou o mais aceito não era isso, eu diria que da mesma forma que a dupla vassalagem ocorria por herança, uma dama regente também ocorria por questões de herança. Ou acontecia por questões de tutela. Eu diria que somente nesses dois casos ocorriam damas regentes. Como assim, Docas? Eu vou explicar o conceito. A questão da herança acho que é meio óbvia, né? Tinha um nobre que regia uma terra, ele morreu, o herdeiro mais próximo dele era uma dama. E uma dama não casada, ou uma dama viúva, por exemplo. Então, provavelmente, ela assumiria a função de herdeiro. E por consequência, ela se tornaria nobre daquela terra, no caso, né? E passaria a governar aquela terra, a administrar aquela terra. Caso de herança, mais simples, né? Porque eu já expliquei lá no vídeo dupla vassalagem. Agora, o caso da tutela, essa é uma questão curiosa. Porque sim, ocorreu na Idade Média, eu diria que os exemplos mais famosos de damas regentes ocorreram pela questão da tutela, não pela questão da herança em si. Como funcionava isso? Imagina só, tinha um nobre, ele era dono da terra, ele era senhor da terra. Ele morria, e ele tinha um herdeiro. Só que o herdeiro dele tinha 10 anos, 8 anos... Então o que acontecia? A terra precisava de um regente. O dono da terra já existia, mas ele não estava em condições de exercer seu poder, em função de sua idade prematura. Então, neste caso, o que acontecia é que o parente mais próximo, em melhores condições de assumir sua tutela, ou seja, de reger a terra por ele enquanto ele crescesse, assumiria tal cargo. E há vários exemplos disso. Só que, como você já deve imaginar, normalmente esse regente tenderia a ser um homem, certo? Sim, porque afinal, a questão do guerreiro continua válida para isso. Porém, e quando não havia um homem para assumir tal função? Aí, uma dama assumia. Ou quando o homem mais próximo para assumir tal função não teria capacidade disso. Aí, nesse caso, uma dama assumiria. E uma dama assumindo tal função, ela se tornaria regente durante o período de amadurecimento do herdeiro, do novo senhor, no caso.
Eu diria que o exemplo mais famoso de dama regente foi a própria Aethelflaed. Sim, no último reino ela é muito bem retratada, porque no caso ela se casou com a Aethelred na vida real, ela era realmente irmã do Eduardo na vida real, e sim, após a morte do Aethelred, e como ele não deixou nenhum herdeiro homem, a Aethelflaed passou a ser a dama regente da Mércia, sim. Então, temos aqui um exemplo muito claro de uma dama regente. Eu diria que é o exemplo mais famoso, embora houvessem damas regentes famosas, como a da Ana Aquitânia, como Matilde de Lombardia, dentre muitas outras damas regentes que existiram na Europa ao longo da Idade Média em si. Mas acredito que o exemplo mais marcante e mais simbólico foi o da Aethelflaed, a filha do Alfredo. E eu diria que, sim, foi uma grande marca do período. E existiram mesmo. E bom, nobres amigos, eu tô meio atrapalhado, mas enfim. Espero que tenham gostado. Se gostaram, por favor, deixe seu like, obrigado e até a próxima.